E aí, pessoal, tudo certinho? Bom, eu estou um pouco sumido, mas vamos tentar voltar aqui a gravar alguns vídeos que eu sei que são importantes para vocês. Hoje eu quero começar uma série pequena de vídeos, não deve ser muitos vídeos não, em que eu quero explicar a relação entre a posição dos polos de uma função de transferência e a estabilidade do sistema que ele está representando, tá bom? Então, vamos lá? É isso aí, minha gente. Então, estamos aqui novamente, né? Hoje a gente quer falar basicamente sobre a relação aqui entre a posição dos polos de uma função de transferência e a questão da estabilidade ou não de um sistema. Eu quero ver se eu mostro para vocês assim um pouco da lógica da parte matemática em relação a isso, não é? Bom, o que é esperado na aula de hoje? Ao final da aula de hoje, nós esperamos que vocês sejam capazes de fazer basicamente isso aqui, ó. Entender o que é a transformada de Laplace, o conceito, né, de transformada de Laplace não é nada assim de outro mundo. O que é que significa a região de convergência? Vou falar com vocês rapidamente sobre isso. E como é que um conjunto de polos ele pode dar a característica do sinal lá no domínio do tempo e você poder dizer se ele vai ser estável ou se ele vai ser instável, né? Então, a ideia é essa, né? Que ao final da aula você seja capaz de fazer isso tudo. Nessa aula especificamente, a gente vai trabalhar com essa transformada de Laplace aqui, sendo a função de transferência. Beleza? Vamos lá? Bom, sobre essa questão da função de transferência, né? Daqui a pouquinho, na próxima página, eu vou dizer para vocês, né? O que é a transformada de Laplace de um sinal. X de t aqui é uma função, é um sinal para a gente também, né? E aí, esse sinal aqui, essa função, ela vai ter uma transformada de Laplace que eu vou chamar ela de x de s. Esse aqui também vai ter uma transformada de Laplace que eu vou chamar de y de s. O que o pessoal da engenharia elétrica, engenharia de computação, da eletrônica, chama de função de transferência é a razão entre a transformada de Laplace do sinal de saída pela transformada de Laplace do sinal de entrada. Então seria assim, é o y de s dividido pelo x de s. Beleza? Basicamente é isso. E a gente vai trabalhar então com essa expressão aqui, ou seja, eu já vou ter a expressão e essa expressão já vai ser a função de transferência. E a partir da função de transferência é que a gente vai analisar o sistema para saber se ele é estável ou se ele é instável. Ele vai ser estável se no decorrer do tempo ele se aproximasse, né, de um valor fixo. E ele vai ser instável se ele explodir para cima, explodir para baixo, ou ficar oscilando todo bagunçado. Certinho? Basicamente é isso. Mas o que é essa tal de transformada de Laplace? Né? Ó, transformada de Laplace. Vamos só dar uma relembradinha no que é isso aqui? Para poder fazer um negócio assim, um pouquinho diferente, eu trouxe aqui o Stranger Things. Vocês se lembram desse seriado que tem lá na Netflix? Muito bom por sinal, né? Esse seriado, ele tem um negócio assim, como é que eu posso dizer? É como se ele tivesse assim dois mundos, né? Tem um mundo lá onde as pessoas vivem e depois tem um outro mundo que tem um rapazinho lá que ele, sei lá, ele sai de um mundo, vai para o outro, depois volta para um. E tem também uns momentos lá que tem uns portais, né? Que eles entram lá e ele sai de um mundo aqui e vai parar no outro mundo. É como se isso aqui, ó, fosse o mundo onde eles vivem e de repente eles passam por um portal, né, no caso das outras pessoas lá, sem ser esse menininho, e aí você vai parar em outro lugar onde você continua tendo aqui algumas características do sistema anterior, né? Você pode ver aqui que tem essa plaquinha aqui, ó, aí continua tendo essa plaquinha, mas nesse outro mundo tem umas coisas estranhas lá nesse outro mundo, não é verdade? Então, basicamente, isso aqui, se você não viu ainda, veja. Eu só vi, acho que as duas temporadas, são 4, eu não vi as outras ainda não. Mas eu não pude deixar de fazer essa analogia aqui com vocês, porque você perceber, olha só, isso aqui onde o menino vive, isso aqui é uma estradinha toda bonitinha, né? Toda colorida.
Não tem nada disso. Aí o menino se assusta lá com um outro que estão lá no Halloween, né? Eles estão lá e um menino se assusta, ele vai parar no outro mundo. E aí nesse outro mundo as coisas são diferentes, né? E aonde tem lá uns bichos querendo passar por um lado, tem umas coisas estranhas lá. Mas enfim, vocês vejam lá. Mas o importante é o seguinte, é que em um certo momento lá, que eu tentei achar, mas eu não achei qual é o episódio que eles entram por dentro de uma porta e aí vai parar num outro mundo, que é como se fosse o mundo invertido, né? Aí você tem o mundo natural deles lá e tem um mundo invertido. Ele passa por um portal e pá, vai parar no outro mundo. É como se fosse isso. E quando a gente fala de transformada de Laplace, é como se fosse um negócio parecido com esse. Você deve estar falando assim, meu Deus, esse professor está maluco agora. Ele está relacionado a transformada de Laplace com Stranger Things. Eu sempre enrolo a língua na hora de falar esse nome. Mas assim, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. É como se você tivesse aqui, ó, lá no Stranger Things. Você tem lá o mundo real, né? E aí você tem um momento em que eles vão passar lá, vão para um outro mundo, um mundo invertido. Não é? Você tem aqui o mundo real e o mundo invertido. Você poderia imaginar também aqui, ó, você tem o domínio do tempo, né? Aqui você tem assim, ó, domínio do tempo. E aqui você tem o domínio da transformada. E acontece uma transformação aqui, é como se fosse passar por essa portinha aqui. Acontece uma transformação. Essa transformada de Laplace que eu coloquei para vocês aqui é a que a gente mais utiliza, né, para poder resolver equações diferenciais, que é a transformada de Laplace unilateral, né? Você integra aqui de 0 até infinito. Esse sinal aqui de entrada, essa função de entrada, ela aparece bem aqui, né? Deixa eu até colocar aqui uma cor aqui. Essa função aqui, ó, x de t, é a função que aparece bem aqui, ó. E aí ela vai ser envolvida por uma integral imprópria, tá vendo aqui que vai até infinito? É uma integral imprópria. E depois essa integral imprópria, ela vai sair em função do parâmetro s. Veja aqui que tem um parâmetro, ó, como a integral é em t, e você está integrando x de t, depois vai sobrar um s, vai sobrar do lado de lá uma função que depende desse parâmetro s. Então, repare que eu entro com uma função x de t, aqui no domínio do tempo, ele passa lá pelo portal e pá, do outro lado vai aparecer um x de s, que pode ser uma função que não tem muito a ver com essa primeira aqui, mas elas estão ligadas, né? Se eu mexo em alguma coisa desse sinal aqui, eu mexo lá no outro mundo, né? E do mesmo jeito, se eu mexo lá no outro mundo, quando eu voltar para cá, porque eu tenho um portal de volta também, né? Você pode calcular aqui a transformada de Laplace inversa. Você pode calcular a transformada de Laplace inversa e voltar para cá. Então, você vem para esse mundo aqui você pode fazer alguns ajustes, volta para esse mundo de cá, você pode ter algo modificado aqui. Quando você está com essa transformada em que aqui começa em 0, aí você chama isso aqui de transformada de Laplace unilateral. Quando você tem agora aqui, ó, de menos infinito até mais infinito, aí você tem isso aqui chamada de transformada de Laplace bilateral. O que nós mais vamos utilizar é a transformada de Laplace unilateral, ok? Que é essa que a gente escreveu aqui. Agora, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a relação entre a posição dos polos e também se o sistema é convergente ou divergente. Então, para isso, vamos começar com o cálculo de uma transformada de Laplace simples, né? Lembrando aqui, ó, nós vamos utilizar essa relação aqui, essa integral aqui, para transformar um sinal x de t em um x de s. Só lembrando que a gente vai sempre usar a letra maiúscula do sinal que está marcando aqui, né, o sinal no domínio do tempo, para representar, dizer que ela é a transformada de Laplace, ó, x é a transformada de Laplace de x. Se eu tivesse colocado aqui assim um f de t, aqui eu colocaria um f de s. Se eu colocasse aqui um y de t, aqui eu colocaria um y de s e assim por diante, entendeu? Bom, então vamos lá. Se eu quero saber qual que é a transformada de Laplace desse sinal aqui, x de t igual a e elevado a t, você pensa esse a como sendo um número real, né? Esse a aqui, ó,
ele é um número real em princípio. Depois a gente tem que ver, já que nós vamos passar por uma integral imprópria, nós temos que ver qual é a condição que nós temos que colocar sobre esse A para que o sinal seja, para que a transformada de Laplace exista. Lembrando que a transformada de Laplace, como nós combinamos, ela seria assim, né? Integral de 0 até infinito desse sinal aqui, ó, do E elevado a AT vezes E elevado a menos ST dt. Não é isso? A gente tem que calcular essa integral. Então aqui, ó, nesses primeiros a gente faz o cálculo manual. Depois a gente tem umas tabelas que ajudam a gente, e propriedades também, que ajudam a gente a fazer esse cálculo mais rápido. Ou então programas de computador que já te dá a transformada de Laplace. Dependendo do que você estiver fazendo, a transformada de Laplace vai ser um negocinho desse tamanhozinho, ó. Né? Então aqui vai ficar assim, ó, de 0 até infinito. Quando você juntar isso aqui, ó, e colocar o t em evidência, repare aqui que você pode colocar o t em evidência. Tá vendo um t aqui e um t aqui? Você não vai juntar, não vai ficar esse mais esse, não dá para colocar o t em evidência. Aí vai ficar assim, ó, vai ficar assim, E elevado ao A menos S, né, ó, A menos S, ó, A menos S que multiplica por t, e aqui dt. A integral é elevada a uma constante, porque a variável de integração aqui é t, não é isso? A variável de integração é o t. Esse t aqui que é a variável de integração. O que acompanha o t, para a integral, ela é uma constante. Então, a integral, no caso aqui, vamos só relembrar no cantinho aqui, ó, que a integral de E elevada a uma constante aqui, ó, vezes t dt. Isso aqui é a própria exponencial, aqui é uma constante, vezes t dividido pela constante que está aqui, certo? E aqui, ó, mais uma constante c. Por quê? Porque quando você derivar isso aqui, ó, pensa você derivando aquilo ali tudinho, ó, derivando em relação a t isso aqui tudinho. E elevado a quadradinho vezes t dividido por quadradinho mais constante. Olha, a derivada dessa constante aqui é 0. A derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Então vai ficar assim, a derivada vai ser a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Mas a derivada do expoente em relação a t dá 1, né? 1 aqui, e depois vai ficar essa constante aqui. E aí essa constante que está aqui embaixo, ela continua. Aí você pode ver que cancela, ó, vai ficar E elevado a constante, não importa qual que é a constante aqui, vezes t. Beleza? Bom, quando a gente faz isso, então, aqui vai ficar assim, ó, E elevado a menos S vezes t, dividido aqui tudo, ó, deixa eu apagar isso aqui, dividido aqui tudo por A menos S. Aqui, ó, variando de 0 até infinito. Veja, aqui você precisa, no infinito aqui é um limite, certo? É um limite. Então você quer saber o seguinte, ó, o que dá o limite, o limite de E elevado a menos S multiplicado por t, dividido aqui por A menos S, quando t vai para infinito. É isso que a gente quer saber, ó, quando t vai para infinito. E depois menos o que acontece se você trocar aqui o t por 0. Se você trocar o t por 0, vai ficar E elevado a 0, que dá 1. E aqui vai ficar dividido aqui por A menos S. Agora, para que isso aqui exista, é necessário que esse número que está aqui à esquerda do t seja negativo, não é verdade? Lembra como é que é o gráfico? Se você tiver assim, ó, com uma exponencial onde o coeficiente aqui é um E elevado a lambda t. Se o lambda for maior do que 0, é uma exponencial crescente, ele vai para cima, assim, ó, vai embora, né? E eu não quero isso, eu quero uma situação em que você tenha a exponencial decrescente. E a exponencial é decrescente, eu estou tremendo demais, não sei porquê. A exponencial é decrescente quando esse número aqui é negativo, ó. Lambda vezes t com lambda negativo. Então eu preciso que esse A menos S ali, ó, que esse A menos S seja menor do que 0. Se você adicionar S dos dois lados aqui, você vai ver que o A tem que ser menor do que S. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de você dizer que o S precisa ser maior do que A. Isso é o que é necessário para que você tenha a integral imprópria convergente.
Então, se você tiver diante dessa situação aqui, se você colocar essa condição aqui, ó, que o seu S vai ser maior do que o A, então esse limite aqui dá zero, né? E aí o que, que vai dar isso aqui no final? Ó? Você está vendo que tem um menos em cima e um menos embaixo aqui? O que, que acontece? Eu posso multiplicar aqui por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo. E se eu fizer isso, o que, que vai aparecer aqui no final? Ó, menos com menos dá mais, vai ficar 1, e aqui vai ficar assim, S menos A. Certo? Então, olha só. Nós chegamos a essa conclusão aqui. Ó. Eu tenho do lado de cá um x de t igual a um e elevado a at, e essa função ela é transformada quando ela passa dentro daquela caixinha, né? Aquela caixinha que eu coloquei para você aqui, ó, da transformada de Laplace, ela é transformada em um x de s igual a 1 dividido por s menos a, onde esse s precisa ser maior do que a. Então, essas duas funções, elas estão conectadas. Essas duas funções, elas estão conectadas. Então, a gente escreve assim, ó, que o e elevado a at, ela está conectada por uma transformada de Laplace a1 dividido por s menos a. Lembra que eu falei do portão? Né? Você tem no domínio do tempo, esse aqui é o domínio do tempo, e esse aqui é o domínio da transformada. Domínio da transformada, ou domínio da frequência, em muitos casos, né? Dependendo do que você estiver estudando. Mas, enfim, você vê que são duas funções, né? São duas funções. Agora, quando a gente fala assim que o sistema ele é estável, né? O que quer dizer, basicamente, é o que acontece quando você mandar o t para infinito aqui, ó. Lá no domínio do tempo, o que acontece quando você manda o t para infinito? Então, tem algumas coisas que podem acontecer. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Se você tiver com uma função e elevado a at, e se esse a, assim, ó, você tiver assim, e elevado a at, uma constante aqui, vamos colocar a não, vai, vamos colocar assim, ó, lambda t, desse jeito, e se esse lambda for maior do que zero, se esse aqui é o tempo, né? Vamos supor que isso aqui seja alguma coisa que você está observando, vamos supor que seja corrente, uma corrente elétrica, vai. O que esse gráfico está me dizendo? Está me dizendo que na medida que o tempo passa, esse I de t vai ficando cada vez maior, ele vai para infinito. Então é muito provável que esse sistema aqui ele vai pegar fogo, ele não vai estabilizar, não é? Agora, eu poderia ter uma resposta em que, na verdade, eu tivesse algo mais ou menos assim, né? Ou seja, isso aqui fosse um e elevado a lambda t, mas com esse lambda menor do que zero, esse lambda negativo. Toda vez que esse lambda for negativo, aqui não ficou aparecendo não, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui, eu não sei por que cargas d'água eu estou tremendo tanto. Mas aqui, ó, ele teria que vir uma coisa mais ou menos assim, vem aqui tendendo a zero, certo? Então ele vai se estabilizar. E tem outros tipos também, que eu vou falar depois em outros vídeos. Tem tipo, por exemplo, que ele vai fazer assim, né? E depois ele vai se estabilizar aqui perto de um certo número. Tem outras formas que ele vai, na verdade, oscilar assim, depois vai se aproximar de um certo número, ele vai fixar ali no limite, ele vai tender uma certa constante. E tem outros não, que ele vai ficar uma bagunça total o tempo todo, assim, ou então ele vai para mais infinito e assim por diante. Então, quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando do que acontece quando você mandar o t para infinito lá no domínio do tempo. Mas lembre-se que você estará de posse da função de transferência. Você vai ter lá um f de s, que vai ser um certo y de s, dividido pelo x de s. E o que a gente vai observar é que os polos, o que são polos? Polos, aqui não tem esse acento não, né? O que são polos? São os s's, tais que o x de s, ele é igual a zero. Ou seja, são os valores que você coloca para s, que produz um zero no denominador,
mas não no numerador. Então é bom que você já ficar atento que isso aqui você tem que olhar ele já na forma simplificada, porque se tiver algum fator comum em cima e embaixo, tem que cancelar ele, certo? Então, quando você tiver isso aqui, ó, o S que produz um zero embaixo, isso aqui é chamado de polos. E o que eu chamo de zeros? Os zeros da transformada são os valores de S que faz com que a transformada, que no caso aqui vai ser a função de transferência, ela assuma o valor zero. Então, são os S tais que o Y de S vai ser igual a zero. O que acontece é que se eu conhecer a posição dos polos, eu sei se o sistema é estável ou não, e eu sei também a natureza, se ele é oscilante, ou se ele vai crescendo e vai se aproximar de um valor fixo, ou se ele vai decrescer, enfim, dá para a gente saber isso tudo. Então, só para título de a gente fixar as ideias aqui, vamos supor que você tivesse com um f de S, vamos supor que fosse assim, ó, um S mais 1, e aqui embaixo você tivesse assim, um S ao quadrado, deixa eu ver, eu quero que seja menos 2 e menos 3, dá menos 2 com menos 3, dá menos 5, então vai ser mais 5S e depois mais 6, vamos supor que fosse assim, né? Então, olha só, nesse caso aqui seria assim, S mais 1, aí você fala assim, oh, mas qual é o valor de S que anula o denominador? Não, basta você fatorar isso aqui que você vai ver, né? Na verdade, nem precisa fatorar, você só precisa fazer assim, ó, S quadrado mais 5S mais 6 igual a zero. Você está procurando aqui, ó, aqui você resolve do jeito que você achar melhor, usando soma e produto, que é o que a gente vai utilizar aqui, usando a fórmula de resolver a equação quadrática, enfim, mas de qualquer maneira aqui você está procurando dois números que se você adicionar dá menos B sobre A, né? Menos B aqui dá o quê? Menos 5. O A aqui é 1. E se você multiplicar, vai dar C sobre A. O que é o C sobre A? Dá 6. Então, quem são dois números que se você adiciona dá menos 5, se você multiplica dá mais 6? Acho que é menos 2 e menos 3. Dá menos 5 e menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, você tem que as duas raízes são menos 2 e menos 3. Né? São menos 2 e menos 3. Então, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui. Se você fosse fatorar, isso aqui é uma coisa comum de se fazer, né? Você vai escrever assim, isso aqui é S menos menos 2, vai ficar S mais 2. E aqui S menos menos 3 vai ficar assim, S mais 3. E aí uma coisa que é interessante é que você pode expandir isso aqui em frações espaciais e você vai ver que, na verdade, você vai ter uma situação assim, ó, vai ter uma certa constante aqui, dividido aqui pelo S mais 2, depois uma outra constante dividido aqui pelo S mais 3, né? Uma constante dividida pelo S mais 3. E o que é que a gente reparou? Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Olha só, 1 dividido por S menos A, ele está conectado lá com E elevado a AT, não é isso? Então, quem é que é esse S menos A? Quem é esse A aqui? Então, vamos relembrar aqui, ó. Aqui, se você fosse colocar S menos A, teria que ser o quê? S menos menos 2, não é? Não seria isso aqui, ó? Então, isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim, ó. A dividido por S menos menos 2. Mais B, aqui não seria S menos menos 3? Seria assim, ó, S menos menos 3. Então, esse aqui seria o A. Olha aqui para você ver, ó. Esse aqui seria o A. S menos o A. É quem vem cá para cima. Então, aqui quando você calcula a transformada de Laplace inversa, ou seja, você vai daqui lá para o começo, deixa eu colocar aqui um negócio para facilitar para você poder ver, ó. Esse aqui é o A da primeira parcela, esse aqui é o A da segunda parcela. Então, nesse caso aqui, ó, se você fosse olhar lá para o sinal no domínio do tempo, você ia encontrar que o x de t, ele é o E elevado a menos 2t, não é isso? E depois, aqui tem um A, né, que nós teríamos que descobrir o valor dele, que nós não vamos descobrir agora. E aqui teria um B, que a gente tem que descobrir o valor dele, mas é um número. E aqui seria assim um E elevado a menos 3t.
Você pode observar que as duas exponenciais elas são decrescentes, né? Se você for fazer o desenho dessa função aqui, você vai ver que no limite, quando você mandar o t para infinito, essa parcela aqui vai para zero e essa aqui também vai para zero. Então é de se esperar alguma coisa no limite assim, ó, que ele vai se aproximando cada vez mais de zero. Então ele é estável. Agora, como é que, né, que eu poderia perceber isso? Uma coisa que vocês vão ver os seus professores falar é o seguinte: quando você vai fazer o mapa de zeros e polos, é você avisar onde é que está os zeros e os onde é que estão, né, os zeros e os polos. Geralmente isso aqui é feito no plano complexo, embora esse que nós fizemos aqui ele está nos reais praticamente, né? Mas você teria assim a parte real do S e a parte imaginária do S aqui. No nosso caso aqui, esse caso específico é no menos 2 e no menos 3. Geralmente a gente marca os polos com um xizinho, assim, ó. Tem um polo aqui no menos 2 e tem um polo no menos 3. Todas as vezes que esse polo estiver à esquerda do zero aqui, à esquerda do eixo imaginário aqui, a parte imaginária do S, o seu sistema ele vai ser estável. Por que estável? Porque você vai, quando você calcular a transformada de Laplace inversa, você vai chegar em funções que convergem quando você manda o tempo para mais infinito, né? Nesse vídeo aqui especificamente, eu me propus a falar com vocês da situação mais simples de todas. A gente vai analisar esses outros casos aqui depois, mas só adiantando para vocês que aqui no caso, ó, e aí você pode ver, ó, os dois polos eles estão à esquerda, e se você olhar para cá, essas funções que você vê aqui são funções que convergem quando você manda, converge, no caso aqui converge para zero, né? Quando você manda o t para infinito, essa função aqui converge para zero, essa função aqui converge para zero também. Então ele é estável. Ele é estável. Depois a gente vai ver exemplos de que não é estável. E é interessante também de você reparar o seguinte, ó, imagine que esse x aqui não estivesse aqui no menos 2, estivesse aqui no mais 2. Aí sabe o que iria acontecer do lado de cá? Você ia ter um mais 2t aqui. Então, o que você acha? Vai ficar estável ou instável? Pensa, o que acontece quando você manda o t para infinito? Esse aqui iria para zero, mas esse aqui iria para infinito. Então você vai ver com muita frequência o seu professor falar assim, olha, se tiver um polo do lado direito, ele fica instável, né? Por quê? Porque quando você vai calcular o limite aqui, ó, ele vai dar, nesse caso aqui específico, né? Ele vai dar infinito. E a gente vai analisar isso aí depois. E aí, mas só assim, dando um spoiler dos próximos vídeos, basicamente é isso. E o que é que eu me propus a fazer com vocês aqui hoje? Então vamos lá. Eu queria analisar esse caso aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Nós vimos assim, ó, E elevado a AT. E isso aqui é transformado em 1 dividido por S menos A. Não é isso? Se você for olhar para o polo aqui, polo é o valor que anula o denominador, né? Então você tem que saber assim, ó, quando é que S menos A dá igual a zero? A não dá igual a zero se o S for igual a A. Beleza, e lembra também que isso aqui, ó, eu tenho que o S tem que ser maior do que A para essa transformada existir, certo? Bom, então você tem que, quando o S igual a A para frente, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu arrumo um jeito de eu tremer menos aqui, vai. Vou arrumar um jeito aqui de... Esse aqui ficou muito grosso, esse negócio aqui, mas vai assim mesmo, vai. Vamos supor que aqui você tem o A seu, tá bem aqui, ó. Mas como isso aqui é polo, a gente vai marcar esse polo assim, com um X, né? Um X aqui é o polo, ó. Então você tem um polo aqui, justamente no A. Não é isso? Você tem um polo justamente no A. Aí eu quero avaliar o que acontece se esse A estiver à direita do zero ou se esse A estiver à esquerda do zero. Mas você pode observar aqui, ó. Se o A estiver à direita do zero, você vai ter um E elevado a AT com A maior do que zero. Esse gráfico aqui, ele não é... Esse gráfico aqui, ó, ele não é assim. Não é uma exponencial crescente. Então, olha só, isso aqui é o E elevado a AT com A maior do que zero. E nesse caso aqui, você tem que, quando você manda o t para infinito, esse E elevado a AT, ele vai para infinito, ele explode, né? Então,
não tem aqui a tal da... nesse caso aqui, ele não é estável. Agora, se você tiver aqui o A negativo, o A à esquerda do zero, vamos supor que o zero esteja aqui, né? Você tem aqui o A à esquerda do zero. Se você tiver o A à esquerda do zero, aí esse gráfico aqui agora, ele já vai ficar desse jeito aqui, assim, ó. Isso aqui é o E elevado a AT com A menor do que zero. Nesse caso em particular, o E elevado a AT, ele vai tender a zero se o T tender a infinito. Então aqui vai ao encontro do que vocês vão ouvir muito ainda, né? Se você tem o polo à esquerda do zero ou à esquerda do... É porque aqui eu coloquei um eixo só, né? Porque só esse número aqui é real. Mas assim, se tivesse a parte real e parte imaginária, se ele estiver à esquerda, que a gente vai ver isso no outro vídeo, aí você vai ver que ele vai ser estável. Se tiver à direita, ele vai ser instável. Beleza? Eu preparei aqui para vocês um jeito de mostrar isso em uma ilustração dinâmica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Muito bem, olha só, essa aqui é a situação que a gente acabou de colocar aí. Eu coloquei aqui para vocês, aqui é o xizinho, né, que marca a posição do polo. O polo aqui está no -1, certo? No -1. Esse traçadinho de vermelho aqui, ó, ele é a transformada, ele é o Fzão de S. E o azulzinho, que ele está mais aqui embaixo, ó, ele é a função f de t. Tá vendo a função f de t e aqui a sua transformada. Ok? Se eu mexer no A aqui, ó, eu vou mexendo em todo o sistema. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Você pode observar aqui que o A é positivo e agora o meu sinal no domínio do tempo, ele está indo para infinito. Ele está indo para infinito. E olha só onde é que está o meu polo. O meu polo está aqui à direita. Eu posso inclusive mexer no polo aqui, ó. E você pode observar que a posição do polo vai me informar como é que é a característica desse gráfico. Se ele vai tender a mais infinito ou não, se ele vai estabilizar ou não, né? Se ele vai ser estável ou não. Se eu puxo esse polo aqui para o lado de cá, ó, aí você vê que na medida que ele passou a ser negativo, olha só o que aconteceu. Ele vai tender aqui a zero. Inclusive você pode até analisar o caso zero, né? No caso zero, a função é 1. Aí, olha só, a transformada aqui, no caso, ela fica 1 sobre S. A transformada de Laplace do 1 é 1 sobre S. Então, aí você observa aqui, ó, à direita, ele vai para mais infinito. É o f de t, tá vendo? Vai para mais infinito. À esquerda, ele vai para zero. E aí você vai ver, nós vamos ver isso em outros vídeos, que você pode ter um polo aqui, né, a parte imaginária aqui, e o outro lá no -3, e aí você vai ver o que vai acontecer com o sistema, se ele é estável, se ele é instável. Mas se eu tiver aqui do lado esquerdo, né, no -2 mais 3, no -2 menos 3, vai ter um xzinho aqui em cima e vai ter um xzinho aqui embaixo, você vai ver que o seu sistema vai ser estável, ele vai se aproximar de um certo valor fixo. Se você colocar ele para o lado de cá, e você vai poder experimentar isso, você vai ver que ele fica instável. Ou ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar oscilando o tempo todo, ou ele vai para mais infinito, ou ele vai para mais infinito oscilando, ele vira uma bagunça. Então, uma forma do engenheiro eletricista, ou do eletrônico, do engenheiro de computação, dos profissionais que lidam com isso aqui, olhar para um mapa de zeros e polos e de cara falar assim, não precisa nem fazer, porque esse negócio aí vai pegar fogo. Porque ele sabe que ele olha lá e percebe que tem algum polo do lado direito aqui. Então ele não é estável, né? Eu tô falando pegar fogo aqui porque eu tô imaginando que vai para mais infinito, mas pode ser que ele, né, fique lá todo oscilando ali e não para perto de lugar nenhum. Também não sei também se pega fogo nem nada, né? Aí o engenheiro eletricista pode falar isso melhor do que eu. Minha gente, mas então é isso que eu queria colocar para vocês hoje aqui. Eu vou então finalizar esse vídeo aqui e depois a gente vai fazer outros vídeos falando dos outros casos, porque esse aqui você viu que só tinha um polo e esse polo estava em cima do eixo X. Do lado esquerdo você viu que o sinal no domínio do tempo ele converge quando o tempo vai para infinito. Quando você coloca o polo do lado direito ele diverge, certinho? A gente fala sobre isso então nos próximos vídeos. Não perca os próximos capítulos. Tudo de bom para vocês. Tchau.